E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Bem? O Pai continua com saudade. Mandem notícias. Vamos à reflexão de hoje. Chegamos aí ao capítulo 46 do livro do Gênesis. E vamos ver o que nos chama a atenção. Pois é, Jacó e sua família agora vão para o Egito. Jacó fica sabendo da notícia que seu filho José estava vivo. E agora ele pega tudo que tem, toda a sua família, e volta para o Egito. Interessante que já no primeiro versículo diz assim, então Israel, Jacó, partiu com tudo o que possuía, e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito, certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó saiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles, nas carretas que Faraó havia mandado para o levar. Levaram o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência. E aí o texto vai nos trazer todos os nomes da linhagem, né, confirmando todos aqueles que entraram no Egito. Chegamos no versículo 28, diz assim, ó, Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim longo tempo. Israel disse a José, já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. E José disse aos seus irmãos e à casa de seu pai, partirei e darei a notícia a Faraó, dizendo, meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem. E o texto segue. Mas a gente quer dar uma parada aqui para trazer essa reflexão, né? No começo do capítulo, o texto diz que Jacó recebe do Senhor a orientação de que ele não precisava temer, porque Deus estava com ele nesse processo, sair das suas terras e ir para o Egito, mas com a bênção do Senhor. Havia, sim, a promessa e o cuidado de Deus na vida de Jacó. Ele estava fazendo uma mudança muito grande. E ele sabia do peso que seria essa mudança. É interessante observar que ao final desse capítulo nós temos também um outro cenário, eles já chegando nas terras do Egito. E ele recebendo a visita de seu filho José. Eu fico imaginando essa cena do reencontro do pai com seu filho, das lutas que os dois viveram por conta dessa distância, uma vez que o sentimento entre eles era um sentimento muito forte, e José escravizado, longe de seu pai, muito embora durante todo esse processo ele se preparou para se tornar e ser guiado, né, a se tornar o grande governador do Egito. Enquanto que Jacó também passou
pelo processo da dor, do luto, mas agora o cenário era outro, o cenário de reconquista, de vitória, de resposta daquilo que Deus preparou para a vida dos dois, né? Nesse reencontro. E é sobre isso que nós vamos trazer a nossa reflexão, sabe? Filhos do Pai, que sejamos sempre gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Entender que nada foge do controle de suas mãos. E que no tempo oportuno também teremos cenários muito parecidos com esse, onde a união de pai e filho sejam resgatados, ou a união de pais e filhos seja resgatada, em nome do Senhor Jesus. O Pai ama vocês. Mandem notícias.